Entra no ar. O programa Diálogo com Sander Ascencio. Este programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados de Bebedouro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um diálogo comigo, com o Sander Ascencio, através de todas as redes sociais e plataformas digitais aqui da CWB Comunicação. Deixa eu falar uma coisa para você, você vai perceber que eu estou afônico. Esse tempo seco, quem que não fica gripado, né? Eu fiquei, mas nem por isso a banda vai deixar de tocar. Então, mesmo afônico, mesmo rouco, a gente segue em frente, tá certo? Hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025, estamos recebendo em nosso programa Juliano Valente Bruno. Ele é administrador e gestor de TI. É um profissional de TI que eu já conheço aí há alguns anos, uma pessoa séria, principalmente comprometido com a segurança da informação. Como é de conhecimento público, estamos vendo acontecer fatos graves por todo mundo com relação ao vazamento de informações de pessoas e empresas. Gente, a coisa está feia. Queremos entender o que está acontecendo. Nessa conversa com o Juliano, vamos analisar esses fatos que envolvem segurança de informações e invasões de sistemas que até então eram considerados seguros, e também sobre a real utilidade da inteligência artificial. Inteligência artificial é uma evolução, sem sombra de dúvida. Ela resolve todos os problemas? É isso que nós vamos aprender com o Juliano. Se realmente ela resolve todos os problemas. Tema desse nosso diálogo de hoje: segurança das informações e inteligência artificial. Olha, não sai daí não, esse diálogo é bem interessante. Diálogo comigo acontece todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, no Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais do Sander Ascencio, do Diálogo com Sander Ascencio, né? Nós temos aí quase 1 milhão de inscritos em todas as nossas redes sociais e plataformas digitais. E receber você sempre é um grande prazer. Você quer ser um dos nossos patrocinadores, apoiadores culturais aqui do Diálogo, ver a sua marca, o seu trabalho sendo exposto de uma forma muito positiva? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sempre fui com audiência. As pessoas, as empresas me perguntam assim: Sander, se eu anunciar no Diálogo eu vou vender? Eu não prometo venda para ninguém. Estou sendo sincero, o que a gente promete é dar visibilidade à tua marca, ao seu trabalho, à sua empresa. E isso sim é o nosso trabalho. Nós damos visibilidade àquilo que você está produzindo de bom. Agora, a questão da venda é o seu testemunho de mercado. Se alguém que trabalha com mídia disser para você alguma coisa diferente disso, olha, eu respeito, mas eu discordo dessa opinião. Então, você que quer ver a sua marca, o seu trabalho, né, exposto de uma forma positiva, fale com a gente. Agora, a venda do teu produto, do teu serviço, não depende da gente, não depende do veículo e nem do profissional de comunicação. Depende do seu testemunho de mercado e do próprio mercado. Agora, a nossa parte é fazer o quê? Dar visibilidade, expor aquilo que você e a sua empresa faz de bom. Quer ser um dos nossos parceiros? Muito fácil. Fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Você vai falar com o Marcelo Rosa, que é o diretor proprietário aqui da CWB e também cuida da área comercial. Tá certo? Juliano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Juliano também está um pouco gripadinho, né, Juliano? Sim. Quem não está, né, Juliano? Quem não está ultimamente? Porque a gente respira, se você bobear, você gosta de um tijolo, de tanto pó que tem, né? Exatamente. E no meu caso é um pouco diferente, né? Foi querer fazer um serviço em casa de limpeza e... Rapaz... E aí não fiquei bem. Mas obrigado pelo convite, Sander.
Ligado. pela segunda vez. Acho É que pela segunda vez. 2 anos atrás, né? Nós isso estivemos aí. juntos, 2 ou 3 anos, não me recordo. E é um prazer estar aqui contigo. Poxa, eu que o diga. E até pegando o gancho aí da visibilidade que você comentou, né? Da publicidade, do marketing. A visibilidade é muito importante em todos os temas, né, hoje em dia. Sem dúvida. E é muito importante esse trabalho que você faz de dar visibilidade para a segurança da informação, porque é um tema relevante. Muitas empresas olham isso como uma despesa e não um investimento. Infelizmente, né, Juliano? Infelizmente. Infelizmente, algumas empresas, é verdade, elas olham tanto o marketing, ou seja, se expor ao mercado, falar assim, gritar, eu existo, os meus produtos existem. E também com relação à segurança das suas informações e das informações dos seus clientes. Infelizmente, eles veem isso como gasto e não como investimento. Só valorizam quando perde, né? A gente tem que ser... Gente, nosso papo aqui é reto, é sincero. Não é que a gente está querendo vender nosso peixe, é que a gente vive isso. Mas desculpa te cortar, Juliano. Exatamente. E não só quando perde, né? No caso do marketing, quando a empresa precisa vender mais, ela reflete o que eu poderia ter feito para eu ter mais visibilidade no mercado e eu não fiz. Segurança é a mesma coisa. Eu tive um ataque de ransomware, o que eu poderia ter feito para evitar isso? E aí, normalmente, ela vai agir reativamente, pagando um preço altíssimo para se recuperar de um ransomware que poderia ter amenizado isso lá atrás, ao invés de gastar tudo aquilo de uma vez, ter mensalidade aquele gasto. Com um trabalho preventivo. Preventivo. O trabalho preventivo ele é sempre muito mais barato do que o trabalho corretivo. E o trabalho corretivo, né, Juliano, nem sempre se resolve todo o problema. Né? O trabalho preventivo, não, você está ali acompanhando, você está sempre vendo o que está acontecendo. Eu sempre comparo a questão do marketing, da propaganda, da visibilidade com a segurança das informações. Eu sempre traço esse paralelo, porque assim, às vezes uma empresa entra em dificuldade. Um empreendimento, um negócio entra em dificuldade. O que ele faz? Ele vai lá e corta aquilo que ele acha que é supérfluo. Por exemplo, marketing não precisa, propaganda não precisa. Agora nós temos que trabalhar, pagar as despesas básicas. Mas espera aí, você conhece aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Fica 15 dias fora da mídia para você ver se a sua empresa não começa a ficar esquecida, se o seu trabalho não começa a ficar esquecido. Não estou forçando você a pensar e refletir sobre isso, mas eu estou te aconselhando. Independente do veículo ou do local que você invista, você que tem informação dentro da sua empresa, você está lidando com informação dos seus clientes, dos seus fornecedores, informação dos seus funcionários. São informações, às vezes, de cunho muito pessoal, sigilosa. Imagine se você não pensa nisso de forma preventiva. Aí aparece uma empresa que já é seu parceiro e fala assim, vamos fazer um trabalho de segurança de informação aqui para a gente tentar fechar mais essas portas. Não vai aumentar meu custo, não. Gente, mas isso não é custo. Eu estou pensando, e aí, Juliano, é que eu gostaria que você explicasse isso. O risco, gente, esse programa aqui é um alerta. As empresas todas estão correndo riscos enormes com as suas informações. Olha, mas o meu sistema é altamente seguro. Beleza. Você faz a tarefa de casa, mesmo assim existe vulnerabilidade. Estou errado, Juliano? Não, hoje em dia vulnerabilidade é mais comum. E o ponto-chave é como tratar essas vulnerabilidades, né? Como eu mitigar elas ou eliminar essas vulnerabilidades. Para a gente chegar no assunto de risco, primeiro nós temos que conhecer quais são os nossos riscos. E para conhecer nossos riscos, nós temos que fazer um trabalho de casa para entender o que a gente tem no nosso ambiente. Muitas empresas aí têm 100, 200 computadores e não está inventariado esses computadores. Como que eu vou saber quais riscos eu tenho naqueles computadores, quais vulnerabilidades eu tenho naqueles computadores,
se nem eu sei o que eu tenho no meu parque de trabalho hoje? Isso Parece que a gente falando isso é utópico, né? Mas é tão comum isso, não é, Juliano? é comum e é um trabalho extremamente simples, né? Hoje existem N ferramentas no mercado que fazem isso de forma automatizada e muito bem feito. Inclusive, na empresa que eu trabalho, a gente comercializa uma muito boa, né? Ele faz um mapeamento. Faz um mapeamento dos equipamentos que estão na rede e inventaria isso. Inventaria isso de forma automática se o equipamento tem qualquer alteração de hardware, ou, por exemplo, se o equipamento está numa região, numa localização, ele identifica a localização do equipamento por geolocalização. Então, são coisas simples, vamos dizer, baratas para uma empresa, que para eu chegar lá para saber quais que são os meus riscos, eu tenho que saber o que eu tenho de ativo, de inventário de hardware, eu tenho que saber quais são meus softwares. Então, o que eu tenho instalado nos computadores dos usuários, o que eu tenho instalado nos servidores, o que eu tenho de equipamento ali dentro do meu data center, por exemplo, switches, um DVR, um firewall. E ali eu vou correlacionando informações para que eu comece a mensurar qual que é meu risco. Hoje, gestão de riscos é um dos processos, né, que toda empresa tem que ter. Existem vários tipos de gestão de risco, riscos operacionais, e aqui a gente está falando de risco de segurança, e totalmente ligada também à LGPD, né? Porque se a gente tiver um comprometimento, um vazamento de dados, se a segurança não fez um papel dela, você tem um impacto grandíssimo. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí para fiscalizar e punir. E já está punindo. Já está punindo. E a multa e as punições são pesadas, né? É um negócio muito sério. Juliano, o que o mercado precisa, e a gente não vai generalizar, mas é dessa conscientização de que a segurança da informação realmente não é um gasto. É um investimento necessário. É aquele remédio que a gente toma sem ter a dor de cabeça, sem ter a rouquidão, que você toma de forma preventiva, aquele remédio que é mais barato do que quando vem a crise e a gente fica aí todo congestionado, com febre e tal, e aí a conta da farmácia não fica barata, né? Qual é o teu conselho, Juliano, de forma bem clara, para os empresários que pensam que segurança, tratar da segurança das informações, para os gestores, diretores, os CEOs das grandes empresas, que pensam que investir na segurança da informação é gasto? O primeiro conselho é refletir quanto que custaria a sua empresa 1 hora, 2 horas, 4 horas, 1 dia, 5 dias parada. Qual que vai ser o prejuízo? Vamos falar... Sem gerar receita nenhuma. Sem gerar receita. E aí você começa a calcular esse prejuízo e quanto que você vai gastar para mitigar ou tentar evitar que aquilo aconteça. Você vai ver que no final o seu custo com segurança da informação vai ser muito menor do que sua empresa parada um dia. E isso é difícil você levar para um CEO, porque ele está com uma visão macro da empresa. Ele está cuidando da estratégia da empresa, do marketing da empresa, das vendas da empresa. E ele não está olhando para a segurança. E aí entra um papel muito importante, que é o gestor de TI, o gerente de TI, ou o CISO, que hoje está muito em voga nas empresas que tem uma estrutura mais robusta, que é o que vai fazer a ponte ou traduzir a linguagem técnica da TI, dos analistas, e levar aquele storytelling para o CISO comprar a ideia e investir em segurança. Não precisa comprar tudo de uma vez, vamos fazer o trabalho de em casa, vamos entender quais são os nossos gaps, quanto custa para a gente corrigir os nossos gaps, e ali fazer um cronograma, um planejamento a longo prazo. A gente pode começar ali gastando pouco por mês, mas corrigir. Cada dia eu corrijo uma coisa. Vai chegar daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai ver que aquela listagem de riscos que a gente levantou, ela já vai ter reduzido. Vai aparecer outros? Vai, mas a gente começa a priorizar aqueles riscos
por criticidade, né? Existe toda uma metodologia para isso, que lá no final, os riscos críticos que me deixava mais vulnerável com o ambiente externo, com ataque hacker, eles estão eliminados, ou quase todos eliminados. Porque hoje a nossa maior preocupação é sistemas ou computadores que estão expostos para a internet. Porque hoje não existe mais condição de você ter uma instalação informatizada dentro da sua empresa que não fale com o mundo. Não tem mais jeito. Exatamente. Tudo é online hoje. Você está trocando informação de forma interna e externa o tempo todo. E aí a vulnerabilidade está nessa troca de informação com o externo. Exato. E aí é que o investimento na segurança se faz necessário. E que você falou aí de um profissional que tem que ser esse profissional, que é o gestor, o gerente de TI ou o diretor de TI, que entenda do negócio e traduza isso para a diretoria, vamos dizer assim. Será que não é um erro das empresas não ter no quadro de diretores um diretor de tecnologia? Porque hoje a gente vê que na grande maioria das empresas não tem. Tem o diretor administrativo, tem o diretor financeiro, tem o diretor comercial, tem diretor de riscos, compliance e tal, mas e o diretor de tecnologia, que é um cara de tecnologia? Às vezes eles nomeiam um diretor de tecnologia, mas o cara não é de tecnologia. O cara lá ou a pessoa, ela é gestor administrativo excelente, conhece números excelente, conhece o comercial excelente, mas não tem formação e nunca trabalhou em tecnologia da informação. Então, às vezes, você falar de custo com ele, o que é caro? Né, Juliano? O que é caro para a TI? Para a segurança da informação? Quando a gente fala TI, pessoal, tecnologia da informação. O que é caro, o que é barato? Esse camarada que tem que estar num local estratégico dentro da empresa, né, tem que estar, se possível, na diretoria para absorver e dizer, não, essa ação do meu gerente de TI, da minha equipe de TI, está correta, preventiva, está evitando com que a gente sofra problemas seríssimos mais à frente. Você pode dizer, não precisa dizer o nome da empresa, mas você pode dizer, por alto, o caso dessa empresa de mais de um século e que acabou tendo problemas porque sofreu invasão? Tecnicamente, mais ou menos como aconteceu? Esse caso é recente, né, que eu estava comentando contigo offline agora há pouco, de uma empresa do Reino Unido que, com 158 anos de mercado, pelo artigo que eu li, ela teve que fechar as portas porque foi comprometida. 158 anos. Será que ela, para durar 158 anos, ela foi mal gerida? Não! Ela foi uma empresa que durou 158 anos, mas em algum momento esteve vulnerável. E por coisa simples, né? Faltou o quê, Juliano? O comprometimento ali na empresa foi por falta de um processo simples que nós, da área de segurança, chamamos de gestão de senhas ou política de senhas. Um dos usuários tinha senha fraca e o atacante, através do método de força bruta ou brute force, né, ele descobriu a senha. Hoje, só para ficar claro, existe na internet, na dark, na deep web, banco de dados de senha que você vai lá e baixa um monte de senha que já foi vazado. Então, falar, minha senha é forte, minha senha é fraca, ninguém vai quebrar, é praticamente assim, um dia vai acontecer se você não adotar situações além de só ter a senha, como, por exemplo, o duplo fator. Mas voltando no caso dessa empresa, o atacante conseguiu a credencial daquela pessoa, e aí, através de técnica, já dentro do ambiente, porque se ele conseguiu a credencial da pessoa, ele já está dentro do ambiente da empresa. Abriu a porta. Abriu a porteira. Acabou. Eu não sei qual que era a estrutura de servidores da empresa, mas o atacante ele se movimentou lateralmente, comprometeu a empresa inteira, sem backup, sem nada, fechou as portas.
Meu Deus do céu, gente. Olha o dano financeiro, social, porque essa empresa gerava dividendos, gerava emprego, gerava oportunidade de trabalho, simplesmente por um acesso, né, através de uma porta fraca. Só fazendo um comparativo, aquela baita daquela casa linda, maravilhosa, com uma portinha de madeira fraca. O cidadão meteu o pé e entrou. É isso, Juliano? Exatamente. Ou sem fechadura, né? Ou sem fechadura. Juliano, no Brasil, pela experiência que você tem, eu sei que você trabalha já há anos com segurança de informação. Aqui no Brasil, você acha que essa realidade de segurança de informação, de real segurança de informação, ainda é fraco? É pelo movimento dos atacantes. O Brasil é... Eu não lembro em qual top, vamos dizer top 10, alvo dos ataques do mundo inteiro. É o Brasil. Pela falta de maturidade e investimento em segurança. Então, eu participo de diversos grupos, WhatsApp, Telegram, nesse segmento. E vamos dizer, toda semana uma empresa no Brasil é atacada. Com ransomware, comprometida. Então, assim, o Brasil é um alvo principal dos atacantes do mundo todo. Você acha que os hackers, eles já visualizaram que a segurança das informações do Brasil é fraca? Sim. É fácil de ser burlada? Sim, tem muitas empresas com uma maturidade bem baixa, né, em segurança. Então, eles buscam... E hoje não, há algum tempo eles são os atacantes, né? Eles são organizados, é como se fosse, vamos dizer, uma quadrilha. Eles se organizam em equipes. Se você entrar numa dark web, tem as pessoas que descobrem as vulnerabilidades. Descobri que a senha daquele usuário é fraca. Eles postam nos fóruns, vendendo... põe o nome da empresa, qual a vulnerabilidade, e quem é interessado, essa empresa é lucrativa, eu vou conseguir um bom dinheiro se eu comprometer ela. Compra a vulnerabilidade e ataca. Então, ou seja, são pessoas diferentes, quem descobre e quem ataca. Os grupos hoje estão todos organizados dessa forma. Nem se conhecem pessoalmente. Não, é um negócio negro, na baixa internet. Exatamente. Gente, olha... Vocês estão vendo o perigo, né? Você falou de certificação em segundo passo, né? Tem muita empresa que não tem essa certificação aí, né? Vamos checar. Segundo, terceiro passo. É como se fosse assim, você tem uma primeira porta, você passa a primeira porta. Se aquela porta abrir, você tem uma segunda. O duplo fator. Duplo fator. Você tem a segunda. Tem umas que tem até terceira, mas tem gente que não tem a preocupação com a segurança da informação e só tem a primeira. Minha mãe deve estar assistindo aí. Ela teve o Instagram dela hackeado porque não tinha duplo fator, descobriram a senha. Ela vai ficar brava que eu estou falando, mas... Ei, Célia, acontece, né? Nas empresas isso é falta de conscientização. Falta de maturidade e falta de políticas, né, principalmente. Juliano, a gente vê nas empresas, por aí, nas empresas que não gostam de investir muito em segurança de informação, por exemplo, o colaborador, o funcionário, inocentemente, coloca o celular dele para carregar na USB do computador, da estação de trabalho dele. Só que as pessoas se esquecem de que se tiver algum tipo de contaminação no celular, pelo fato dele conectar, ele conectou os dois corpos ali, computador com celular, né? Pode ser que através dessa conexão ele crie uma porta de acesso para um hacker. Isso procede? Com toda certeza. Primeiro que a gente já tem um problema, né? Hoje em dia... Os principais antivírus, EDRs do mercado já detectam isso. Se a empresa não tiver isso, se não fechou as portas, vai fechar logo.
Outra coisa, Juliano, por que as empresas insistem em deixar os dispositivos USBs dos seus terminais, dos seus equipamentos de trabalho, tão vulneráveis assim? E não fecham essas portas? Falta de maturidade, porque... Você concorda se um colaborador qualquer, ou uma pessoa qualquer, chega lá e espeta um pendrive numa saída USB do equipamento que ele trabalha, e esse pendrive tem lá alguma maldade dentro dele, e aí? Existem vários métodos de fazer isso, né? Mas se o pendrive tiver um Trojan ou qualquer malware aí, ele pode comprometer a máquina e aquele malware, ele está programado para se autopropagar pela rede. Aí acabou. Se ele fizer isso, e aí depende muito do que é esse malware, né? Ele pode ser um malware que criptografa os dados, ou ele pode ser um malware que cria uma, vamos dizer assim, uma porta para alguém de fora vir e invadir a empresa. Aí depende da maldade da pessoa, né? Volto a falar, se não tiver um antivírus ou um EDR, que hoje, assim, boa parte dos bons de mercado já detectam e bloqueia, se a empresa não tiver isso, vai fechar as portas logo. E também não existe milagre ou bala de prata, algo milagroso, se eu instalar e não tiver uma gerência. Ou seja, se o gestor de TI falar, eu comprei esse antivírus aqui, está rodando... Põe aí e deixa rodar. Mas se não tiver uma pessoa ali da TI, com conhecimento, revisando constantemente, um dia vai dar problema, porque ferramenta nenhuma ela funciona sozinha. Não tem IA dentro de ferramenta, que eu sei que é uma das pautas nossas. Não tem IA dentro de ferramenta para configurar ela e manter ela. Não existe um robô que eu vou ficar lá todo dia revisando aquela ferramenta de antivírus, EDR, XDR, enfim, que vai ficar revisando e configurando para ver se ele está seguindo as boas práticas. Então, a gente tem um problema aí de empresas que deixam o USB liberado, tem que bloquear, porque pode vir uma pessoa maldosa e instalar ali um malware qualquer. Celular não se carrega em USB de equipamento nenhum. Eu não carrego o meu. A gente está vendo muito totem, que é aquele um negócio comprido assim, com várias tomadinhas ali USB. Eu não sei se aquilo é malicioso. Pode ter alguma coisa lá dentro, que na hora que eu espeto o meu celular, ele carrega meu celular, mas ele está sugando informações do meu celular. Será que aquele totem tem comunicação com algum local no mundo? Eu não confio em nenhum totem, mesmo que seja um local que eu sei que é confiável. Se aqui, onde a gente está, tivesse o totem, eu não carregaria. Não, mas isso é preventivo. Isso é segurança. Isso é segurança da informação. Que pode, por exemplo, vir um técnico mal intencionado, né? Não estou falando que aqui é o caso, mas como exemplo, e ele colocar alguma coisa dentro daquele totem lá que a gente não vê. É verdade. E não só o USB, viu, Sander? Eu vejo também muitas empresas, tá? Inclusive do ramo de saúde, que a gente está andando assim e vê ponto de rede. Sim, vulnerável. Se eu chegar lá com o meu notebook particular naquele ponto de rede e espetar e der rede, um atacante, normalmente, ele está na internet tentando chegar à sua rede, chegar dentro da sua rede. Se eu chego na empresa ali, num local público, vamos dizer, uma recepção, eu espeto meu notebook, eu já estou dentro da rede da empresa. Eu já eliminei uma etapa. Uma etapa de acesso, cara. E tem como a gente bloquear diversas formas. Normalmente, a gente bloqueia a porta liberando por MAC, que é uma das técnicas utilizadas. Eu falo só esses MAC headers, que eles vão ter permissão para se conectar na rede. Mesmo que fisicamente eu conecte um cabo lá, ou através de um Wi-Fi eu acesse. Se o MAC não tiver liberado, já era. Ou o 802.1x, que é uma forma de autenticação também do equipamento. Mas são situações assim de empresas aqui, inclusive de bebedouro que a gente vê, com essas fragilidades. Não vamos falar nem vulnerabilidade, é fragilidade, porque é algo tão simples. O USB a gente bloqueia
empresas que têm servidores, como um Active Director, a gente bloqueia via GPO. Também por antivírus. O antivírus é bom de mercado, ele tem uma console de gerenciamento que a gente aplica uma política bloqueando o USB. E o antivírus ele é inteligente de bloquear o USB para mídia de removível. Por exemplo, se eu plugar um teclado ao mouse, ele vai identificar. Só que existem aí a gente vai dar medo nas pessoas. Mas é verdade. Existem equipamentos que simulam teclado e mouse, mas eles são Mas não é teclado e mouse. Maliciosos. Então, existe muitas formas de se atacar e a gente tem que estar sempre revisando as configurações. Não existe ferramenta que vai se autogerenciar. Um dia alguma coisa vai sair do lugar e o atacante vai conseguir burlar aquilo. Juliano, eu vou aqui só para um momento rápido, bem rápido. Nós vamos falar... Michael, por favor, coloca aquele vídeo do Volkswagen Terra. Vamos ver esse Volkswagen Terra. Lindo, tecnológico, coisa mais linda. Vamos ver. Fique agora com cenas do seu próximo capítulo. V-Qual Vigorito Volkswagen. Tá boa de negócio. Coisa linda esse Terra, né? Operação de vendas Volks Vale Mais. Chegou a hora de acelerar rumo ao novo Volkswagen Terra com preço de lançamento a partir de R$ 99.990, mais taxa zero ou bônus de R$ 10.000 no seu usado. Não perca essa oportunidade de sair com carro 0 km na V-Qual Vigorito 100 anos. Concorra a 1 milhão em prêmios. Cada compra gera cupons e cada cupom é uma chance de fazer parte da nossa história, segundo a V-Qual Vigorito. Corra para a V-Qual Bebedouro, V-Qual também em Barretos. Consulte as condições. Essa é a V-Qual Vigorito 100 anos. Juliano, vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, mas não saindo da questão da segurança da informação. As pessoas, eu tenho percebido como profissional da área de comunicação e também como profissional da área de TI, as pessoas sabem, eu nunca escondi isso, de que as pessoas elas estão colocando muita esperança em cima da inteligência artificial, né? A inteligência artificial vai fazer tudo, vai resolver tudo, ela vai garantir a segurança da minha vida, da minha casa, das minhas informações, e existe um equívoco nisso, né? A IA, a inteligência artificial, ela simplesmente responde, né? Vamos, até onde eu entendo, né? Ela responde um compilado de coisas que ela busca rápido pela internet e ela responde a você mediante a pergunta que você fez. E dependendo do tipo da pergunta que você fez, a resposta pode vir errada. Ela não vem exatamente como você está esperando. Então, assim, a inteligência artificial não é um ser que tem vida própria. Ele é provocado, ela é provocada. E com base nessa provocação, ela tem uma reação de resposta a você. Mas depende do humano, né? Claro que em algumas situações você pode deixar isso programado para que aconteça de uma forma automática, mas segundo um comando humano. E as pessoas estão fazendo uma confusão, Juliano. Inteligência artificial vai resolver todos os problemas da minha empresa, os problemas de comunicação, os problemas de segurança da informação. Olha, eu estou pensando até em mandar embora funcionário, porque a IA vai resolver tudo. Qual a tua visão? A IA, ela não resolve tudo. A gente, assim, eu às vezes uso no meu dia a dia, não resolve tudo. Ela é boa para automatizar processos ou rotinas ali que é possível. Eu não vou entrar em detalhes ou exemplos, mas,
por exemplo, rotinas repetitivas, é uma situação que a IA pode substituir. Mas a IA trabalha com probabilidade, então ela vai depender muito da inserção que você vai dar. Você tem que, vamos dizer assim, Ela vai procurar, naquilo que está exposto ao mundo, vamos dizer assim, qual é a melhor resposta mediante o que você perguntou. Exatamente. Probabilidade. Exatamente. Qual é aquilo que melhor se encaixa? É isso. Sim. E se quanto mais genérica for sua pergunta, mais genérica a IA vai responder. Então você tem que treinar ela para ela te dar a resposta mais exata possível. Não vai ser um texto, 2 textos, ou 1, 2, 3 interações. Vai depender muito. É bem diferente, por exemplo, perguntar para a IA, eu quero aprender inglês, do que eu falar, IA, meu nível de conhecimento de inglês é intermediário. Eu tenho essas skills e sei essas situações. Você pode criar um roteiro para mim, a partir do meu conhecimento de estudos, e ela vai trazer um roteiro de estudo para você. Talvez ela não traga exatamente, é por isso que não adianta você achar que a IA vai fazer o que você não sabe. Se você não tiver a consciência e a mínima noção do que você está pedindo, você vai acreditar em qualquer coisa na resposta. Então, que pode não ser a resposta correta. Exatamente. Porque ela não trabalha com exatidão, ela trabalha com probabilidade. E aí, se você não tiver conhecimento no assunto da sua pergunta, para você a resposta está ok. Mas está ok mesmo a resposta da IA? Ela é muito boa. Por exemplo, situações que eu já usei, eu precisava montar um relatório, uma análise de capacidade de um servidor. E eu tinha os dados, né? Eu levantei todos os dados analíticos do que eu precisava e eu precisava apresentar aquele relatório. E na empresa a gente não tinha um modelo, um template para usar e só colar os dados. E eu comecei a treinar a IA. Eu falei, IA, eu tenho essas informações e eu preciso montar um relatório contendo esses tópicos. Eu preciso que tenha objetivo, descrição. E eu tenho essas informações comparativas. Você não monta um relatório para mim? E eu fui inserindo textos na IA para ela me levar para a resposta que eu queria. Na verdade, Juliano, você foi ensinando ela, né? Fui ensinando. Você foi ensinando para que ela respondesse o que você queria. E aí no final, vamos dizer ali, meia hora depois, eu tinha um relatório pronto. A única coisa que eu precisava fazer era transpor inclusive ela gerou um Word para mim. Eu já fiz o download do Word, joguei no template padrão nosso, revisei. É óbvio que a gente tem que revisar tudo, claro, porque a IA às vezes viaja nas respostas, ela traz umas respostas assim esdrúxulas. Então eu revisei. Obviamente, é claro, nós precisamos pegar um gancho aí. Eu tinha os dados das coletas que eu fiz, os dados continham nome de servidor. E quando eu alimentei a IA com isso, eu mascarei ou alterei as informações que eram informações sensíveis. Então a gente tem que ter muito cuidado para inserir Ou seja, na nossa pergunta tem que tomar cuidado para não jogar informação que não pode para o mundo. Exatamente. É isso? Exato. Raciocínio é esse. Desculpa te cortar, Juliano. Mas o raciocínio é esse. A gente tem que tomar cuidado porque a IA, todo mundo está inserindo informações. E por que a IA é gratuita? É claro que tem os planos pagos e tal, mas por que é gratuita a IA? Porque eles estão coletando dados nossos. O tempo todo. O tempo todo. E como isso vai ser usado, a gente não sabe. Então nós temos que tomar cuidado. Então a IA é muito boa para essas situações. Eu gastei meia hora para montar um relatório que se eu fosse escrever ele do zero, que tinha 3, 4 páginas, não sei, 2 horas eu gastaria. Então eu economizei 1h30 do meu tempo só na montagem do relatório utilizando a IA. Então vamos dizer, uma tarefa que eu consegui automatizar naquela situação, tomando cuidado com a segurança de não compartilhar os dados com a IA. E hoje eu vejo muita gente, Sandro, tá uma febre, inclusive, cada dia um aplicativo novo de IA que gera umas fotos bonitas. Não sei se você já viu no Facebook o pessoal postando umas fotos. Nossa, rapaz.
E para onde está indo sua foto? Você manda a foto, ele te devolve uma foto bonita. Nossa, pega um caboquinho feio que nem eu assim, manda lá, rapaz, manda um cara maravilhoso, bonito demais. Só que aquilo meu foi pro mundo, né? E você falou, vai usar isso em quê? Aonde? Quando? Por quê? Você sabe como que está sendo tratada a sua foto? Você sabe se eles minimamente estão cumprindo as leis de proteção de dados, tanto do Brasil quanto do país onde aquela IA é desenvolvida? E você não sabe para qual país está indo. A tecnologia não te fala, né? Você lançou lá, você sabe se está indo para os Estados Unidos, para a Pensilvânia, para o Japão, para a Rússia, fora do planeta Terra, a gente não sabe, né? Você não sabe se aquela sua foto que você mandou um dia pode ser usado, por exemplo, talvez para criar um perfil falso seu no Facebook. A gente que está na mídia toda hora, Juliano, a gente toma bastante cuidado, porque voz minha, não hoje, né, com essa voz aqui rouca, mas voz minha, imagem minha, tem de monte aí, há anos, entendeu? Para fazerem uma IA minha aí falando a coisa mais maluca do mundo, isso pode acontecer. E aí cabe a mim vir aqui e falar assim, não sou eu. É verdade. E não tem nem quem punir, vou falar o quê? Para quem? Né? Ó, temos aqui algumas manifestações, eu vou ler aqui. A primeira dama da minha vida, Aparecida Lopes Ascencio, boa noite a todos. Boa noite, meu bem. A Rose Laureano está aqui, boa noite. A Marlene Silva, de Monte Azul Paulista, boa noite para vocês, boa noite. Juliano, Texel Prêmio Celulares. Daqui a pouco eu vou falar do Juliano aqui. Boa noite a todos, o Juliano está aqui. Tive uma experiência muito boa com o pessoal da Texel essa semana. Aliás, o Juliano é que mexe nos meus celulares aí. Sou da tecnologia, mas não é tudo que a gente faz, né? O teu xará, inclusive. Ele é Juliano, você é Giuliano. E o Juliano é aqueles técnicos da microeletrônica, técnico raiz, difícil de se encontrar. Eu vou contar uma experiência. Marco Silva, meu amigo de Catanduva, cordial boa noite, amigos. Marco, seja muito bem-vindo. Mário Gomes de Oliveira Júnior, presidente da CIAB, brilhante presidente, nosso amigo, seja bem-vindo. Nosso amigo Marcelo Rosa, diretor proprietário, tudo muito esclarecedor, é verdade, né, Marcelo? É bom a gente trazer à tona esse tipo de reflexão, porque o mundo está de perna para o ar, né? E aí é importante com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, porque as pessoas acham que você pode sentar em qualquer computador, qualquer local do mundo e fazer qualquer tipo de coisa, inclusive coisas, acessos pessoais seu, e acha que não vai ter risco nenhum, né? Mas vamos lá, ó. Momento Saúde Humanascer, Michael, com a nossa querida doutora Raquel Zanguetin, dica de saúde aqui no Diálogo comigo, com o Sander Ascencio. Pessoal, o diálogo é assim, a gente fala de tecnologia, a gente fala de saúde, a gente fala de carro, a gente fala de segurança no trânsito. Daqui um pouquinho a gente vai falar de segurança no trânsito. Daqui um pouquinho eu vou falar do Juliano, lá da Texel também. Não saiam daí, tá bom? Vamos lá. Momento Saúde Humanascer com a doutora Raquel Zanguetin. Vamos aprender um pouquinho mais sobre saúde. Momento Saúde no Diálogo com Sander Ascencio. Humanascer mais Home Care, com Raquel Zanguetin. O que o seu corpo está tentando te falar e você ignora. Eu sou Raquel Zanguetin, CEO da empresa Humanascer Home Care e terapeuta sistêmica. Cansaço, sono, fome desmedida. Se você sente isso todos os dias, é o seu corpo gritando por ajuda. Dor de cabeça constante, falta de energia, ansiedade sem motivo, desejo por doce toda hora, quer um docinho? Pois é, isso não é normal, é o seu corpo dando sinais. Você ignora, mas o corpo responde com juros. O problema pode estar no intestino, na sua alimentação ou até mesmo no seu sono. Você quer dar um reset em tudo isso? Comece com 3 dias. Dormindo 8 horas, nada de açúcar
e tomando um copo de água ao acordar. Antes de qualquer coisa, tome uma água e depois você vem e me conta a diferença e os resultados. Estou te esperando. Momento Saúde no Diálogo com Sander Ascencio. Uma Nascer Mais Home Care, com Raquel Zanguetin. Muito bem, esse foi o Momento Saúde com a doutora Raquel Zanguetin. Olha, deixa eu ver, tem uma coisa que a Raquel escreveu aqui que eu acho muito importante. Cuidado humanizado a qualquer hora, em qualquer lugar. A Raquel, a Uma Nascer, tem parceria com a Quality Life. É uma telemedicina 24 horas, com médicos especialistas à sua disposição e com custo altamente acessível. Tudo no acolhimento que você conhece, no conforto da sua casa, na palma da sua mão. Fale com a Raquel e a sua equipe através do 17 98176 2943. Cuidado humanizado ao seu alcance. Essa semana, semana passada, vou comentar uma coisa com vocês aqui. A importância, Juliano, de um profissional sério. Pessoal da Texel Premium, que é o Juliano, que é o proprietário lá, ele trabalha com assistência de celular, especialista em celular iPhone da Apple. E eu tenho, meu celular é Apple. E há um tempo atrás eu fui lá, fiz um serviço no meu celular. Aí eu comprei um aparelho de celular do Juliano, que ele tinha para vender lá, perfeito, maravilha. Eu usei um tempo e o celular deu problema. Como qualquer equipamento eletrônico, está sujeito a dar problema. Rapaz, eu cheguei lá e falei, Juliano, deu problema aqui, pode até ser por causa do meu uso, né? Não estou nem reclamando garantia. Ele deu o pau aqui. Vê o que você pode fazer. Não, Sandro, me dá uns dias aí que eu resolvo. Acho que levou uns 4 dias, 5 dias. Falei, e aí, Juliano? Ele falou, não, pode vir de tarde que o celular já vai estar liberado para você. Escuta essa, Michael. Cheguei lá, rapaz. Ele me entregou um celular zero bala. Para te falar assim, se foi usado, acho que foi usado assim muito pouco, sabe? Ele falou assim, Sander, eu vendi o primeiro celular para você, ele deu um problema eletrônico, como qualquer outro equipamento pode dar, mas você é meu cliente e eu faço questão de trocar o equipamento para você. Eu não vou reparar, eu vou trocar ele para você. Sabe, Juliano, isso é nos dias de hoje, isso na verdade é uma obrigação de qualquer empresa. Mas nos dias de hoje, está tão complicado esse negócio de garantia, de pós-venda. Eu não vou generalizar, mas, por exemplo, eu já vi amigos meus que comprou carro zero, usou o carro 60 dias, o carro deu um problema no motor, ficou 6 meses na concessionária para resolver um problema de fábrica. Juliano não, toda a prática, Sandro. Juliano, mas, rapaz, o celular que eu te vendi deu problema, a minha obrigação é te repor um equipamento à medida que você pagou, está aqui. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Isso é um testemunho de mercado, né? O Juliano, da Texel Premium, vai lá, de verdade, ele não está me pagando nada para falar isso, mas eu acho que quem trabalha direito, quem é honesto, Juliano, merece evidência. Avenida Pedro Pascoal, número 1322, aqui em Bebedouro. Fone WhatsApp de atendimento ao público é o 17 997 74 6622. O Juliano é um cabra legal pra caramba. Eu falo um cabra legal, um cara legal. Você vai lá, ele é um cara prático, te fala a realidade e resolve o seu problema. Se não tiver jeito, ele vai falar, não tem jeito. Mas se tiver, ele vai resolver. Técnico raiz, que entende microeletrônica, cara, que eu não via há muito tempo. Então, Juliano, os méritos são todos seus, parabéns, muito obrigado pelo seu atendimento e que sirva de exemplo para tantas outras empresas que não cumprem o pós-venda e a garantia como deveriam cumprir. Parabéns. Você pode ter certeza que isso vai te trazer muitos bons resultados, sem sombra de dúvida. Não é verdade, Juliano? Pós-venda hoje em dia está bem difícil, né, Sander? Rapaz, eu tenho amigo meu que comprou carro zero. O carro rodou 60 dias, deu um problema no motor, que é um problema que
ficou crônico, em série, naquele modelo de carro, levou na concessionária, o carro ficou quase 6 meses lá esperando a fábrica mandar uma peça ou o motor inteiro, isso é para trocar do carro. E o cliente já pagou o carro. Quer dizer, e esse tempo que ele ficou sem andar? Então, quer dizer, e os comprometimentos, onde que ficam? E as responsabilidades, onde ficam? Você compra, eu comprei isso aqui, eu quero usar. Deu defeito, deu defeito, troca. Isso tem que ser, isso é automático, tem que ser automático, Juliano. E infelizmente hoje em dia não está sendo. Aliás, não vou mentir para vocês não. Apis Vida, isso aqui que eu estou jogando na minha vida, tá bom? Meu amigo Luiz lá, do pessoal da Apis Vida, um abraço. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo. Inclusive esse aqui o Luiz que me deu, tá? O Luiz Matiasi que me deu de presente. Luiz, está sendo muito útil, viu? Que esses dias que eu fiquei com a garganta ruim, se não fosse o seu presente, aí eu estava lá lascado. Juliano, compra um desse, que é bom, cara. Farmácia é baratinho, em torno aí de 14, 15 reais, você compra esse para garganta, spray, fica top, né? Bom, vamos dar sequência ao nosso papo bom aqui? Juliano, em que a IA tem a ver com a segurança da informação nos dias atuais? Porque até então, nós tínhamos a segurança das informações, com tudo isso que a gente fez aí um catado. Resumido, mas foi um catado. E aí, a IA surgiu, né, de uma forma mais intensa, e já tem gente misturando IA com segurança de informação. O que é que você acha disso? A IA é muito boa em segurança para ajudar na detecção e resposta de ameaças. Quando eu tenho, por exemplo, um monitoramento proativo, e que hoje é muito conhecido no mercado como SOC, né? E muitas vezes isso usam pessoas, né? Tem ferramentas, mas tem pessoas para fazer essa análise do que é detectado. A IA pode entrar ali para apoiar e automatizar. Novamente, a gente está falando em automatização de processo, porque a pessoa vai receber aquele alerta. Automatização de processos, mas não tomada de decisões. Não tomada de decisões. Ela pode tomar decisões desde que ela seja treinada para aquela situação. Pré-estabelecidas. Exato. Se eu tiver a situação A com a situação B, você faz C. Uhum. Mas, se não tiver nenhuma dessas situações, ela pode dar qual que é a probabilidade da solução. Então, detecção de ameaças, a IA é muito bem aproveitada. Em antivírus também, hoje o antivírus ali por trás, ele tem uma inteligência artificial para detectar ameaças. Porque imagina você trabalha com TI há anos, né? Não vou falar há quanto tempo, porque eu te conheço aí há um bom tempinho. Sou bem velho, Juliano. Tô brincando. O antivírus, ele... Imagina o tanto de vírus malware que sai no mercado todo dia, que aparece. Imagina se o antivírus for baixar todas as vacinas para ele. Quantos gigas vai ter aquele antivírus? Então ele trabalha ali com uma base simplificada, né, de assinaturas de vírus, e tem uma inteligência por trás para detectar o resto. Senão não ia ter computador no mundo que ia fazer o antivírus funcionar. Então, no background do antivírus, ele está usando uma IA. Mas hoje em dia a IA é muito bem aproveitada na questão de detecção e resposta às ameaças quando é monitorado, né? A gente falou muito de maturidade de segurança nas empresas, e aqui a gente já está entrando numa maturidade de detecção e resposta automatizada, que se a empresa não faz o básico para chegar aqui... É nesse ponto que eu queria chegar. É isso aí. Para chegarmos a este ponto de evolução tecnológica, é necessário que comece a fazer o básico. Sim. Senão não tem nem estrutura para chegar aqui. Não é verdade? E esse é o meu nível de preocupação. Que no Brasil, nós infelizmente vemos
grandes instituições, você citou, por exemplo, instituições da área da saúde, que estão deixando a desejar. Aí você diz assim, mas, meu Deus, a área da saúde tem muita informação pessoal, muita informação de pessoas, né? Quem são os clientes daquela instituição de saúde? Os pacientes. São pacientes, mas também são clientes. E tem muita informação. Você acha que esse tipo de instituição passa a ser um filé pela quantidade de informações de pessoas que tem ali, CPF, RG, endereço? Você acha que passa a ser um filé para os mal intencionados, para os hackers? Não só pelo retorno financeiro, né? Porque a partir do momento que um atacante compromete aquela empresa, ele vai ter um retorno financeiro ali, que normalmente eles cobram em Bitcoin, né? Que é a moeda digital, que dificilmente é rastreada. Mas também pelo motivo das leis de proteção de dados. Porque a empresa vai ser penalizada de alguma forma se ela for comprometida. Ela tem todo um processo para chegar numa penalização, é claro, mas a empresa também vai ser penalizada porque ali nós estamos falando de dados sensíveis. Tem o nome do paciente, as doenças que o paciente tem, os remédios que a pessoa usa, né? Então, esse é um ramo, né, um nicho muito visado. Nós tivemos aí recentemente, se não me engano, o Grupo Fleury foi atacado 1 ou 2 vezes. E aí a gente para refletir, né? Que nem no ditado popular, errar uma vez é humano, 2 vezes é o quê? É burrice, né? Então, eu não me recordo qual foi o caso desse exemplo, né, do grupo, mas provavelmente não fizeram a lição de casa, né? Uma coisa que você pode ajudar muitas empresas para fazer a lição de casa, isso em qualquer ramo, que a gente chama de hardening, ou analisar as configurações ali daquele ambiente e propor as melhores configurações para o ambiente. Vamos dar um exemplo. Eu tenho ali uma aplicação publicada externamente na web. Normalmente, a aplicação publicada externamente na web, ela roda na porta 443, que é HTTPS. E aí a gente lá, você, trabalhando dentro da empresa, nós nos deparamos com uma porta SSH, uma porta que é só para gerenciamento, é a porta 22 normalmente utilizada. Por que aquela porta está exposta? É uma porta muito visada pelos hackers. Então, e hoje as pessoas devem pensar, eu nunca vou ser descoberto. Sei que pensa, existem ferramentas de OSINT especificamente para isso. Eu vou dar o nome de uma aí, se alguém quiser depois pesquisar na internet, chama Shodan, SHODAN. Eu não lembro se é .com ou .io. É uma ferramenta que fica escaneando a web inteira. Se você jogar o domínio aqui da CWB, né, lá, ou qualquer outro domínio de qualquer outra empresa, ele vai te dar todas as portas abertas da empresa. Meu Deus. E é um scan ali público. Existem outras ferramentas na internet, mas esse é um muito conhecido. Então, ou seja, fazer o trabalho de casa, revisar configurações, é a melhor prática. E isso é coisa simples. Você não precisa, muitas vezes, investir. É hora homem só. Você vai lá gastar, vai contratar um profissional que vai saber o que vai fazer. Sei lá, vai te cobrar ali 4, 8 horas de serviço para corrigir, dependendo da complexidade. Mas você não vai precisar investir em nada, e é coisa simples. Eu não vou estar comprando ferramenta, eu não vou estar comprando nada, estou comprando hora. Ou seja, é o profissional que sabe fazer e sabe fechar essa brecha. Exatamente. E que, de forma preventiva, é um custo acessível. Sim, como nós estamos falando... É um valor de mercado. É um valor acessível, que, voltando no que você comentou, né? É bem mais barato do que pagar um resgate de um ransomware. Sim, sem dúvida. Quanto custa, né, a empresa parada ali? O resgate,
Se a empresa que cair numa dessa vai ter que pagar o preço que eles querem, não é o preço de mercado. E normalmente é um valor aí que quebra uma empresa. Quebra a empresa. Quebra a empresa. Ou impacta a imagem também, né? Imagina uma empresa ter lá uma notícia em qualquer portal grande de notícias falando que ela foi invadida. Você lembra, alguns anos atrás, que algumas das telecomunicações do nosso Brasil foram invadidas. E vazou um monte de informação de um monte de gente. Vai saber se a nossa também não vazou. Certeza que vazou. Entendeu? E aí eles negavam, até que alguém competente do jornalismo e que também entendia de tecnologia descobriu que era fato e levou isso a conhecimento público. As ações dessa empresa do dia para a noite despencou. É verdade o que você falou. É a imagem. Por quê? Pô, peraí, que credibilidade eu tenho de estar com os meus dados lá dentro? Uma empresa que deixa vazar os meus dados, que é direito meu. Entendeu? Então, o que você falou, você recuperou, tal, fez um trabalho, pagou caro pra caramba, né? Espero que hoje os sistemas estejam aí mais modernos, mais preventivos, mas foi um dano enorme para muita gente. Aqui, ó, o Juliano disse o seguinte aqui, da Texel. Eu que agradeço, Sandro, o carinho e a confiança em nosso trabalho. Juliano, você é bom pra caramba no que você faz, rapaz. Pelo amor de Deus, assim, nós tivéssemos pessoas da índole e da sua capacidade técnica, que a verdade tem que ser dito. É bom, não é. Se não fosse bom também eu falava, porque, Juliano, aquilo que é bom você tem que falar. Quando você usa de um serviço ruim, você não fala? Sim. Aquilo que é bom você tem que falar. Eu quero falar com você, Juliano, aqui depois do nosso intervalo, o que você acha da nossa segurança bancária? O movimento bancário nosso, seja em proporções maiores, menores, usando o cheque do limite de cheque especial ou não, devendo, saldo credor ou devedor, a nossa vida financeira está lá no banco. Nós tivemos o caso do Pix recentemente. Então, é isso que eu gostaria que você comentasse. Não sai daí não, pessoal. Olha, Michael, eu gostaria que você colocasse o momento segurança automotiva com o Kleber, mas antes, eu quero falar aqui sobre a Mega Serviços Imobiliários. A Mega Serviços Imobiliários tem uma casa à venda, tá certo? Deixa eu aumentar aqui. O imóvel é no Jardim Santo Antônio. Se você puder colocar arte para mim, Michael, por favor. Ela é 3 quartos, tem banheiro, sala, escritório, garagem coberta, lavanderia, valor R$250 mil, tá certo? Mas tem choro, tá? Fale com a Mega Serviços Imobiliários através do 17 99125 8557. Essa casa aí que fica no bairro Santo Antônio, aqui em Bebedouro. Tá certo? Mega Serviços Imobiliários. Michael, eu gostaria que você colocasse agora o momento de segurança automotiva. Aí você já pode, por favor, colocar os nossos comerciais. E na volta eu vou falar do Circuito Credicitos que aconteceu no último agora, dia 14 de setembro. Encerrou, mas foi um evento maravilhoso aqui em Bebedouro e que merece a gente retinir sobre isso, tá bom? Vamos lá, pessoal, segurança automotiva com Kleber Montresor, os nossos intervalos, e aí a gente já volta depois para o segundo bloco do nosso programa, tá? Tá bom? Vamos lá, não sai daí não, é rapidinho. Dicas de segurança automotiva, com Kleber Montresor. Olá pessoal, aqui é o Kleber Montresor e esse é seu informativo CRM. Hoje vamos falar sobre segurança viária, onde inclui o quê? O comportamento dos pedestres. Por quê? Isso também influencia no trânsito que a gente convive. Então, assim, primeira coisa, o pedestre vai atravessar a rua, sempre atravessar em linha reta e sempre prestar atenção no trânsito, principalmente quando é uma via de duplo sentido, olhar sempre para os dois lados. Toda vez que for atravessar a rua, procurar sempre a faixa de pedestre. Quando não tiver faixa de pedestre na via, evitar atravessar próximo às esquinas. Por quê? Próximo à esquina, um carro pode virar
e não dá tempo de você desviar do veículo ou o veículo desviar de você ou frear. Sempre atravesse próximo a semáforos, onde tem faixa de pedestre, e observe a iluminação do semáforo. Se está aberto para os veículos, não ultrapasse, ok? Então esse foi o informativo CRM de hoje. Um abraço a todos e até a semana que vem. Comemoração aos 42 anos da Credicitrus e 6 anos do Instituto Credicitrus aconteceu no último domingo, dia 15 de setembro, com início às 16 horas, no estádio Associação Atlética Internacional de Bebedouro, o Circuito Safari Credicitrus. Coisa linda! Vamos assistir um vídeo dos melhores momentos deste lindo espetáculo. Vem comigo! Falar depois de uma noite tão especial e tão linda como essa. É realmente o poder do cooperativismo. Pegando uma festa maravilhosa no dia do aniversário da Credicitrus, comemorando 42 anos. Setembro é um mês de valorização da vida, da família e dos amigos. Faça uma homenagem a quem você ama com uma surpresa, um presente, um carinho. Para isso, conte com o Comércio de Bebedouro. E é claro, desta forma você estará promovendo a felicidade de alguém e também colaborando para a fomentação da economia local, fortalecendo as empresas e os empregos. Campanha de valorização da vida ACIAB, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro, a cidade coração. E atenção você da região de Bebedouro, Barretos, Jabuticabal e Monte Alto. Essa é a sua chance de garantir o seu Volkswagen 0 km com condições ainda melhores. Espera com supervalorização do seu usado e taxa zero. Taus com bônus de até 20 mil no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E comprando na Vecol Vigorito você ganha um presente exclusivo. E ainda concorre a prêmios semanais de R$5.000 e a 2 carros 0 km até o final do ano. Não perca! Acesse agora vecol.com.br ou vá até a loja mais próxima de você. Vecol, a maior Volkswagen do estado de São Paulo. Pensou Volkswagen? Pensou Vecol. Porque nós somos bons de negócio! Vecol Vigorito Volkswagen. A boa de negócio. Muitos empresários sonham em ver a sua empresa crescer, mas poucos empresários tomam atitude para transformar esse sonho em realidade. O Desafio Empreendedor já passou por 7 países, mais de 150 cidades e já impactou mais de 25 mil empresários. O programa conta com uma metodologia prática e com resultados transformadores reais para a sua empresa. Agora é a vez da cidade de Bebedouro. No dia 11 de novembro, inicia-se a próxima turma do Desafio Empreendedor. Com o programa, os empresários podem ter aumento do faturamento, aumento do lucro, melhora a gestão da empresa e uma visualização clara dos indicadores financeiros. Não fique de fora. Inscreva-se agora e garanta a transformação que a sua empresa merece. Muito bem, olha, nós vimos aí o vídeo do evento que aconteceu aqui no estádio da Associação Atlética Internacional no domingo 14 de setembro. Circuito Safari Credicitrus, comemorando 42 anos da Credicitrus e 6 anos do Instituto Credicitrus. Foi lindo, maravilhoso. E olha, Bebedouro não vê a hora de acontecer outro circuito desse, porque foi sensacional, principalmente a criançada, foi um momento maravilhoso. Parabéns a Credicitrus, Instituto Credicitrus, por promover ações dessa natureza que fazem muito bem às pessoas. Desafio Empreendedor, nosso amigo Hugo e o nosso amigo Rafael, né? Hoje, inclusive, eu tive com o Rafael aqui. Pessoal,
fiquem atentos, porque o Desafio Empreendedor vem chegando em Bebedouro e região. Você que está aí com o seu empreendimento, desanimado, você está achando que não está indo bem, né? Que tem dificuldade, tem mesmo, né? O mercado é um desafio, viver como empresário no Brasil, como empreendedor, é coisa de herói. Mas o Rafael e o Hugo, com o Desafio Empreendedor, que é uma técnica que já existe, né? Em vários países além do Brasil, né? É uma técnica que funciona, estão chegando em Bebedouro e vão ajudar muitos empreendedores aqui a se organizarem e realmente terem o lucro que esperam. Claro, depende do empreendedor, depende de fazer a lição de casa, mas muito em breve. Inclusive, eu estou para entrevistar os dois aqui, o Rafael e o Hugo, para a gente entender o que é o Desafio Empreendedor. Eu vou deixar com que eles mesmos, com que os dois mesmos contem isso, mas são gente boa, pessoa do bem e profissionais altamente qualificados, certo? Bom, eu acho que eu não esqueci de nada, né? Senão o senhor André vai ficar bravo lá. Acho que está tudo certo. Juliano, bancos. Bancos. O que você me fala da segurança dos sistemas bancários no Brasil? O que você acha? Os sistemas bancários em si, eles são relativamente seguros por conta das normas do Bacen, né? Empresas que eu trabalhei, outra empresa que eu trabalhei, que era fornecedor de banco, né? A gente já tinha auditorias de banco anos antes de começar a LGPD, por exemplo. Porque a LGPD criou um movimento de fazer auditorias nos seus fornecedores. Então, o banco ele tem uma maturidade para a segurança bem maior de que a maioria das empresas por conta de normas e regimentos ali do Bacen. Mas o que a gente vê são terceiros, né? Normalmente os comprometimentos que a gente está vendo nos últimos dias são de terceiros, ou vamos dizer assim, intermediadores. Até fazendo um parênteses ali para o caso do Pix, que foi aquele comprometimento recente, foi um software que fazia intermediação da transação. Aquele software foi comprometido. Não foi o banco que foi comprometido. Aquele sistema que intermediava o Pix, a transação, ele foi comprometido. Então, a cadeia de suprimentos, né, vamos dizer, ela tem que ser muito bem gerida na questão de segurança. Os ataques, normalmente, eles não vão, por exemplo, eu quero atacar a casa do Sander, mas eu não vou conseguir invadir a casa do Sander. Se eu for ali pelo vizinho e pular o muro do Sander lá pelo fundo da casa dele, é mais fácil. Isso os atacantes fazem também. Eu não vou direto ali arrombar o cofre. Se eu puder fazer um túnel e entrar por baixo, é mais fácil. Então, tem as malícias dos atacantes para chegar no seu alvo final. Normalmente os caras querem dinheiro, né? Não quer saber de onde vem. Mas a imagem de quem é comprometido é do banco, né? Então, a cadeia de suprimentos, um ponto muito importante. Como que você está garantindo a segurança dos seus fornecedores? A gente falou muito de segurança na empresa em si, da maturidade de segurança na empresa em si. Mas e os seus fornecedores? Estão seguros? Eu estou desenvolvendo um software aqui e tenho uma API se comunicando com um software externo aqui que eu contratei, hoje muito utilizada. Eu tenho aqui um sisteminha aqui externo que é um chat do WhatsApp, mas como está a segurança daquele carinha ali que está interligado com o meu sistema principal? Isso, as empresas, quem se preocupa muito com a sua casinha, né, vamos dizer. Eu estou me preocupando aqui, mas é ali fora. E isso é um controle, é um processo, é uma política que é a avaliação de fornecedores, a avaliação de terceiros, a avaliação de segurança deles. E se não faz a lição de casa, o terceiro, mas o banco em si ele faz a lição de casa, né? Mas foge um pouco do controle do fornecedor dele, garantir aquela segurança.
Possivelmente, quando o banco contratou aquele fornecedor que foi comprometido pelo Pix, ele falou que era seguro. Comprovou que era seguro. Só que nada é seguro o resto da vida. Dependeu de um ser humano, né? Nada é seguro. Nada é seguro. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um sistema seguro. Aquele sistema está sofrendo atualizações. Quem me garante que a atualização futura não vai ter vulnerabilidade? Ou quem me garante que eu vou contratar um colaborador que já aconteceu em empresa dos Estados Unidos e aquele cara é um hacker que está sendo colocado como um colaborador. Os Estados Unidos teve um caso de uma empresa, de um hacker norte-coreano, se não me engano. Ele trabalhou por anos dentro de uma empresa para roubar informações e ninguém desconfiou. Se não me engano, ele trabalhava em home office. Isso já faz, acho que foi ano passado que saiu. Meu Deus do céu. Então, é uma situação bem delicada quando a gente envolve terceiros, quando a gente envolve pessoas. E aí a gente pode falar do banco, que tem uma segurança muito boa. A gente pode falar de qualquer empresa. E principalmente quando tem pessoas envolvidas. A pessoa é o elo fraco de qualquer organização no sentido de segurança da informação. É o fraco. Juliano, e o que fazer para minimizar esses riscos, mesmo que humanos? Conscientização. Você acha que baixo salário, alto salário, valorização desse prestador de serviço, desse funcionário, você acha que tudo isso influencia na decisão dele tomar uma atitude de risco ou não? Por que eu estou te perguntando isso? A gente já viu acontecer coisas extremamente terríveis com pessoas que estavam envolvidas num processo que ganhavam muito bem. Tinham bons, quer dizer, não precisava se submeter a esse tipo de coisa. Para que isso? Por que isso? Ranço com a empresa? Ranço com aquele cliente? Ranço com aquele patrão? Problema de relacionamento? Vingança? Por outro lado, a gente já viu profissionais extremamente inteligentes, dedicados, tiveram sempre uma reputação ilibada e que em algum momento, por dificuldade pessoal, financeira, se vendeu por grana e traiu a empresa que trabalhava na segurança da informação. Eu já vi isso acontecer. Que confusão é essa, Juliano? É muito difícil a gente entrar na cabeça da pessoa para entender qual que foi o motivador dela se vender, né? Mas aí a gente tem um outro problema, né? A pessoa se vendeu porque ela tinha acessos. Por que ela tinha acessos? Administrativos, vamos supor. E aí a gente reflete um passo atrás, que é a questão do mínimo privilégio. Vamos supor, o Sander é desenvolvedor do sistema X e a empresa tem o sistema X, Y e Z. Se o Sander desenvolve o sistema X, ele não precisa ter acesso no sistema Y e Z, porque você não mexe no sistema. Isso é uma política do menor privilégio. Eu vou te dar privilégio para você acessar o que você vai realmente fazer. O que você não tem necessidade, não tem que acessar. Mas não confia em mim. Não é questão de confiança. É questão de rotina. É questão posicionamentos. Se aquele usuário for comprometido, ou se aquele usuário fornecer a senha dele, que é o caso, para alguém ir lá e atacar, ele se vender, ele só vai ter aquele acesso. Ele não vai ter mais nada de acesso. É uma situação para mitigar, não vai eliminar totalmente o risco. Diminui o risco. Diminui o risco, bastante. Mas você comentou de diretores, CIOs. Eu já fiz teste de phishing em empresa, que o presidente caiu no teste de phishing. Meu Deus. O gerente de área de tecnologia caiu no teste de phishing. E o que explicava isso? Normalmente, quando a gente faz um teste de phishing, a gente quer ser o mais convincente possível. Ou seja, antes de você chegar num teste de phishing, né? O teste de phishing, só para explicar para o pessoal que não entende,
É uma simulação de que eu estou enviando um e-mail real para convencer a pessoa do outro lado a clicar naquele e-mail achando que é real e eu conseguir algum tipo de retorno. Normalmente é captura de credenciais, então eu faço a pessoa clicar num link e colocar a usuário e senha dela. Ou ela clicou num link, eu instalo um vírus no computador dela. Então, assim, são N situações. Então, a gente quer ser convincente para fazer, para quem estiver recebendo o e-mail, clicar, né? Então, eu fiz esse trabalho e eles caíram. O que faltou? Capacidade de análise do e-mail. Ou então, como a gente está falando de presidente e diretor, eles não tiveram, assim, pela correria do dia a dia, agiu no automático. Tempo para analisar melhor. Mas o atacante, você pode ver que muito e-mail... Ele entra na pressa, né? Muito e-mail que você recebe, a gente recebe de monte. De monte. Ele te cria o senso de urgência. Urgência. Eu recebo muito do governo, falando, você vai perder o benefício, o seu imposto de renda está retido. Teu acesso Gov, isso aqui. Ele te cria um senso de urgência. E o senso de urgência faz as pessoas... agir por desespero, às vezes. Agir por desespero e não fazer a análise completa daquele e-mail. Não precisa muito, né, Juliano? Você simplesmente ir lá, às vezes está lá assim, ó. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Governo do Brasil. Mas você vai lá e clica para você ver de onde veio aquele e-mail. Nossa, tem um e-mail que não tem nada a ver com o governo do Brasil. É um negócio xing-ling, arroba alguma coisa. Peraí, não é do governo do Brasil? Tinha que ter arroba gov, por exemplo. Então, por aí, mas quem não tem esse feeling, essa experiência, cai. E tem como mascarar, né? Mascarar também. Tem como mascarar e aí você tem que ter um pouco mais de conhecimento para analisar as propriedades daquele e-mail. Mas, normalmente, os atacantes eles não são tão espertos assim, não. Eles mandam qualquer e-mail lá, o remetente. E quem cair é lucro. E tem gente que cai. Se eles estão mandando assim, tem gente que cai. Porque se tivesse difícil, eles estariam aumentando a dificuldade né? De análise. Então, e a questão da conscientização, eu falei do teste de phishing, ele faz parte de um processo. A conscientização ela tem que ser contínua. Existem estudos que se você não martelar aquele assunto, voltando na questão no paralelo da publicidade. Se você não tiver presente sempre, falando do assunto, reforçando, daqui a pouco a pessoa esquece. Eu falei de segurança agora, de phishing agora. Amanhã, se chegar um phishing, o cara clica. Então você tem que estar todo dia falando da mesma coisa. E tem que ser um programa, assim, pelo menos um ano. Aí, você acha que é um programa de educação para a tecnologia? É o que eu sinto falta, Sander. Você entrou numa pauta que é o que eu sinto um pouco de falta na sociedade como se. Programas públicos do governo em conscientização. Existem sites gratuitos, que nem o NIC-BR faz um trabalho muito bom de conscientização, mas políticas públicas, que é a palavra que eu queria achar, nesse sentido de educação em segurança, porque a gente sabe que as pessoas mais humildes, elas têm uma carência nesse conhecimento, né? Então a gente precisa ter uma educação não só pensando dentro da empresa, mas sim para a sociedade como um todo. As nossas informações estão aí, é inevitável. Hoje o uso da tecnologia para tudo, não tem jeito da gente estar fora da tecnologia, né? Você está com o seu celular, você está com o dedo de tecnologia aí. Tá? Agora, é saber lidar com isso. Né? Está com o aplicativo de banco ali. Né? Não tem jeito, cara. Tem lá senha, contrassenha, chave do lado do celular. Estou brincando, pessoal. Mas, mesmo assim, continua sendo vulnerável. Juliano, uma das últimas perguntas que eu vou te fazer. Você está trabalhando atualmente em que empresa? Pode falar, se você quiser, claro. Hoje eu estou como coordenador de infraestrutura e segurança da informação na Symbiote. Só para o pessoal conhecer, a Symbiote é uma empresa de Ribeirão Preto, que está há 10 anos no mercado, são 3 donos.
da área técnica. Eles saíram de uma outra consultoria e abriram a deles. Ela é uma consultoria focada em segurança, onde a gente tem serviços de segurança da informação, tanto da linha defensiva quanto ofensiva, que comumente é conhecido como um pentest. Então, segurança, a gente abrange todo o escopo que segurança fala, desde conscientização, fazer uma análise da empresa, teste de segurança, enfim. Lançamos agora o SOC no mercado, estamos vendendo o SOC. Eu não sou do comercial, eu sou da área de serviços da empresa, então o SOC é o que eu comentei, que fica analisando e monitorando as ameaças e correlacionando, né? E a gente também presta serviço em infraestrutura, com projetos em data center, servidores, tanto implantação quanto suporte, enfim. É uma empresa localizada em Ribeirão Preto, a gente tem clientes em toda a região, né, num raio assim, mais ou menos de uns 100, 150 quilômetros. Então hoje eu estou lá, né, a última vez que a gente conversou eu estava em outra empresa, mas eu recebi essa proposta, estou lá 1 ano e meio mais ou menos, e lidando com o cliente todo dia, diversos clientes, com maturidades diferentes em segurança, mas são clientes muito bem receptivos, né? Eles nos têm como um ponto focal e direcionador, isso é muito legal. Nós temos muita dificuldade em emplacar a segurança quando a gente chega ao nível de diretoria, nível de presidência. É aí que faltava um homem, quando eu falo um homem, uma figura humana que entenda de TI dentro da diretoria das empresas. É aí que falta. Eu sempre disse isso, falta essa pessoa lá. E aí quando a gente chega na etapa de investimento, trava o processo e a gente vai martelando aos poucos e na hora que consegue, emplaca alguma coisa, mas a gente sempre tenta ajudar o cliente da melhor forma possível. Você comentou aí do meu xará Juliano da Texel, a gente preza muito pelo bom atendimento, pós-venda, sempre garantindo ali a satisfação do cliente ali, da gente resolver o problema dele, resolver a dor dele. E é claro que o problema vai voltar a ocorrer, dependendo do problema, mas a gente sempre preza pelo atendimento personalizado, né? E é tão bom, Juliano, você ter um parceiro, ter uma empresa parceira que você fala assim, eu posso contar, né? Eu posso contar, eu estou seguro com você, porque eu posso ser muito bom, né? Por exemplo, né? Posso ser muito bom na comunicação, mas eu de repente não sou tão bom no TI. Eu preciso do meu parceiro na área de TI para cuidar das minhas informações, cuidar da segurança das minhas informações, cuidar dos meus projetos, porque longe da tecnologia a gente não consegue ficar mais. Ninguém mais dá partida no carro com manivela. Não existe mais Maria Fumaça. Linda, maravilhosa, saudosa, mas ela não toca mais o nosso país, não toca o mundo, né? Querendo ou não, hoje o mundo passa por aqui, né? Minha última pergunta, Juliano. Por que as empresas têm dificuldade de reconhecerem de que são vulneráveis, aquelas que estiveram vulneráveis e passaram por um ataque e que se tornaram cases negativos de forma pública e têm dificuldade de reconhecer? Falou, eu não fiz a lição de casa e a nossa empresa foi invadida e custou caro. Talvez eu estou te fazendo uma pergunta óbvia. Tem empresas que valorizam muito depois, né? A gente tem casos reais lá na empresa que eu trabalho, de empresas que depois que foram comprometidas, a gente ajudou a recuperar, ajudou a eliminar o ataque, limpar tudo. Depois disso, valoriza muito segurança. Tem empresas que acham que estão seguras. A gente volta naquela questão, eu estou seguro, mas não sabe o que tem. Não sabe quais são as suas vulnerabilidades, não sabe com o que você está trabalhando. E aí ela foi atacada, perdeu um dinheiro lá, perdi um servidor, eu voltei o backup, estou funcionando, agora estou seguro. Mas se a porta estiver aberta, vai ser atacada de novo. É falta de maturidade e conhecimento em segurança. Em TI, a gente volta na questão
Normalmente essas empresas não tem um diretor, um gerente de TI que vai traduzir a área técnica para os donos da diretoria, empresa. Né? Isso precisa ter essa interlocução. Porque o diretor administrativo, o presidente, ele tem por obrigação saber de tudo, mas ele também tem pessoas de confiança nas áreas para que faça essa interlocução. Não é verdade? E se não tem essa pessoa de interlocução, fica difícil. Como é que você vai falar de tecnologia para uma pessoa que não é a praia dela? É duro. Normalmente o dono da empresa quer saber quanto custa e quanto que ele vai gastar, quanto que ele vai lucrar ou perder. Então, no caso de segurança, você vai ter que falar quanto custa e quanto que ele vai evitar perder no futuro. Esse futuro é incerto. A gente não sabe se a empresa vai ser comprometida daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Porque vai acontecer. Eu tenho até um amigo que é de PO lá em Ribeirão Preto, ele não trabalha com a gente, ele presta serviço à parte na empresa dele. Ele fala para mim que gripe ransomware um dia você pega. Gripe ransomware um dia você pega. É verdade. Ele está sendo sincero, né? Sim, se você não faz o trabalho de casa, a gripe na questão de você manter sua imunidade, se alimentar bem, ter uma boa saúde. Segurança é a mesma coisa, você não faz o trabalho de casa, o básico, se você fizer o básico, você já está eliminando um bom percentual do risco. Então, eu vou te falar, Sander, com R$5.000 por mês, eu não estou falando da minha empresa, eu estou falando de um valor de mercado. De mercado. Com R$5.000 por mês, ou menos, depende do faturamento das empresas aí, né? Mas vamos dizer, com R$5.000 por mês, dá para fazer muita coisa. R$1.000 por mês, dá para ir engatinhando e fazendo um pouquinho... Tampando as brechas. Então, assim... eu quero gastar R$100 por mês. Desculpa, fecha a empresa. Quero gastar R$200 por mês. Pode fechar. Eu sugiro... Ou põe uma máquina de escrever ou corta a internet da empresa. É o único jeito de isolá-la do mundo. Agora, o que você faz sem internet hoje? Nada. Tudo é online. Mas aí nós vamos escutar, mas eu só acesso a internet. Tá, mas o seu sistema está naquele computador. Se o seu funcionário clicar num phishing, você vai pegar um ransomware, vai pegar um malware qualquer, vai criptografar a sua rede inteira. Vai. Você só acessa, mas tem gente querendo acessar você e você está aberto para o mundo. É isso. Essa consciência tecnológica que o mercado precisa ter cada vez mais. Pessoal, Juliano, tem alguma pergunta, alguma coisa que você queria dizer que eu deixei de perguntar? Claro que a gente falou tudo sempre de uma forma mais genérica, até pelo tempo, nada de forma profunda, mas que provoca reflexão. Quem assistiu, quem assiste e quem tem um empreendimento ou cuida de um empreendimento que não é profissional da área de TI, né, da segurança de informação, pelo menos está avisado dos riscos que corre, né, e que procure alguém, que procure uma empresa da sua confiança e comece a fechar as brechas. Fato isso. Mas tem alguma pergunta ou algo que eu deixei de perguntar que você queria completar? Eu só queria complementar, Sander, mais a cereja do bolo nunca confie que você está seguro na internet. Nunca. Tem alguém sempre mais esperto que você. Então, vamos tentar nos proteger das melhores formas possíveis, criando senhas complexas, habilitando o duplo fator, tanto o duplo fator via aplicativo quanto via e-mail. Recomendo deixar SMS como última opção, porque o SMS pode ser interceptado, seu chip pode ser roubado. E manter senhas diferentes, né? Além da senha complexa, cada sistema, cada site que se acessa cria senhas diferentes. Mas eu vou esquecer. Hoje existem aplicativos que salvam senha. O iPhone tem um aplicativo senhas. É verdade. Então, não vamos confiar na segurança plena nossa. Nós nunca vamos estar seguros. Um dia vai acontecer alguma coisa. Muito bem. Pessoal, hoje nós estivemos aqui batendo um papo com o nosso amigo, o Juliano Valente Bruno. Ele é administrador, é profissional da área de TI, mais especificamente da área de segurança.
ele já está há alguns anos nesse ramo, é alguém que está lidando com isso todos os dias, e ele fez a gentileza de vir aqui compartilhar conosco essa experiência, e que esse programa de hoje sirva de reflexão para você que administra ou que tem um negócio, um empreendimento, uma empresa. Pense na segurança das informações, na segurança das suas informações, na segurança das informações da empresa que você cuida, que você administra. Se está tudo bem, poxa, graças a Deus, né? Vou falar, André. Graças a Deus que está tudo bem, mas não fica confiando no acaso, né? O TI, ele é matemático, né? Falhou, não tem jeito. Fechou a porta, abriu a porta, não tem jeito, né? E nós não sabemos tudo. Na vida a gente precisa de parceiros, né? Parceiros para nos ajudar a ir resolvendo os nossos problemas ou fazendo com que eles não aconteçam, né? Eu sempre digo que a forma preventiva é sempre muito, muito mais barato do que a forma corretiva. Pessoal, amanhã, às 20 horas, programa aqui, Direito Sem Dúvida, com a doutora Sabina Matos. Amanhã nós vamos ter uma reprise, porque a doutora Sabina Matos está em viagem, mas amanhã nós vamos ter uma reprise aqui, que ela entrevistou a doutora Sônia e o doutor Conrado. Uma entrevista espetacular, amanhã, a partir das 20 horas, aqui nas redes, nas plataformas digitais, redes sociais da CWB Comunicação. E eu espero até semana que vem já ter melhorado a minha garganta. A gripe já foi embora, né? O Juliano está numa fase final ali da gripe dele também. Gente, mas que trem ruim no mundo, hein? Como diz nosso irmão mineiro, que trem ruim no mundo. Ô, Michael, vou passar um pouquinho dessa gripe para você. Oh, meu Deus do céu. O programa de hoje, a apresentação foi minha, jornalista Sandra Ascencio, a técnica de Michael Calegari, direção geral e produção de André Lopes e Marcelo Rosa, tá bom? Você que esteve conosco até agora, muito obrigado, Juliano, muito obrigado por você, pela sua disponibilidade. Olha, rogo a Deus que Ele continue abençoando o seu trabalho, a sua família, que você continue sendo essa pessoa séria, comprometida com aquilo que é bom, com aquilo que é correto. Conheço a sua família, sei quem você é. Nossa, eu acho que eu te conheço desde quando você nasceu, sei que você é um profissional dedicado, uma pessoa do bem, né? E que você continue usando essa boa inteligência que Deus te deu, sempre a favor do bem, né? É isso que tem feito diferencial na sua vida, ser uma pessoa do bem e ter uma mente brilhante, ajudando as pessoas a resolver os seus problemas, ou ajudando as pessoas e as empresas a não terem problemas. É isso, né? Isso. Obrigado, Sander, pelo convite, mais uma vez. E acontecerão mais, viu? Sim, vamos marcar mais vezes, talvez com um intervalo menor, né? Porque é um tema muito longo, ataques tem todos os dias, e a gente pode trazer mais situações aí para conscientizar o pessoal, né, que assiste você todo dia, toda semana, para que a gente, pelo menos, ajude as pessoas, pessoa física, né, a proteger a sua vida, né? Quando eu falo vida, é proteger seu aplicativo de banco, seu aplicativo de rede social, enfim, seu celular. Então, é um tema legal que a gente pode tocar mais vezes. Muito bem, o Ronaldo aqui da ND.com disse o seguinte: top as dicas. Ronaldo, um abraço para você também. Tudo de bom, obrigado pela participação. Você que esteve conosco, que comentou, que colocou o seu boa noite aqui. Muito obrigado, Juliano, valeu. E, pessoal, vamos descansar, né? Amanhã, ainda é sexta-feira, sextou, mas a gente tem, né, Juliano, uma jornada pela frente, até chegar sábado, não é verdade? Sim. E no ramo que a gente trabalha, tem sexta-feira que não é 13, mas vira 13, né? Não, e tem sábado que a gente pensa que vai ficar tudo bem, não fica. Tem domingo que não fica. E é assim. Exatamente. Ser profissional da área de TI, gente, se assemelha à medicina. Pode acreditar no que eu estou te falando. Não tem dia, não tem hora, tem plantão, tem que correr, tem que ajudar, tem que estender a mão. É assim, né? Toda profissão tem os seus ônus e os seus bônus, né? A nossa não é diferente, tá bom?
Excelente final de semana. Semana que vem tem mais. Semana que vem eu vou entrevistar aqui jornalista. Sou Eduardo Irra, um jornalista aqui da nossa cidade, mas de muita credibilidade. Nós vamos aprender bastante com ele sobre a comunicação. Inclusive eu vou falar com ele sobre o que acontece dentro das empresas. Juliano, ainda acontece muito dentro das empresas. A comunicação que tem ruído, que não acontece, né? Ou que acontece de forma irregular. Isso acontece muito dentro das empresas e gera uma confusão imensa. Quem não se comunica, se estrumbica. Pessoal, fiquem com Deus, excelente final de semana, bom descanso. E sempre quando eu digo ao final das nossas transmissões, cuide-se e cuide de quem você ama. Valeu, um abraço. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços Imobiliários, especialista na compra, locação e venda de imóveis. Prestamos a assessoria necessária à realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Possuímos profissionais capacitados e diferenciados para uma total eficiência e garantia nas intermediações imobiliárias. Teremos o maior prazer em realizar seus sonhos. Mega Serviços Imobiliários, 100% digital. Entre em contato com nossa central de atendimento 17 99125 8557. Mega Serviços, sempre junto com você.